Meu nome é Bruna Rodrigues e eu tenho 30 anos. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu tenho 36 anos e somos empresários do ramo imobiliário aqui em Ribeirão Preto. E tudo mudou quando fizemos uma aliança com Deus. Quando nós chegamos ao congresso, nós éramos totalmente limitados, né, financeiramente falando, éramos frustrados na nossa profissão e também não tínhamos a direção do que fazer na nossa vida. Nós chegamos aqui morando de favor com a minha mãe, né? A gente tinha uma vida muito limitada, ficou muito tempo sem viajar, sem fazer uma viagem, não comia da maneira que a gente queria comer, não vestimos da maneira que a gente queria nos vestir e a nossa vida era assim, tudo bem regradinho. Então, através dessa aliança que fizemos no altar, nós tivemos a direção de começarmos no ramo imobiliário. E aí a gente começou como corretores, e aí Deus começou a abençoar, trazendo o primeiro cliente, o segundo, e assim foi dia após dia. As nossas vendas só crescendo, enfim. Chegou um momento que nós crescemos tanto que falamos assim, vamos abrir a nossa própria imobiliária. E hoje a nossa imobiliária ela é destaque, ela é uma referência dentro do ramo que ela atua. Nós inauguramos o segundo escritório. Para quem morava de favor, hoje nós temos a nossa casa própria. Hoje nós temos um carro importado. Para quem tinha uma vida limitada, hoje a gente pode comer o que a gente quer, a gente pode viajar no período que a gente quer, a gente conseguir dar uma vida confortável para a nossa família. Apesar de todas as nossas conquistas, o que a aliança de Deus nos trouxe de mais valioso hoje nas nossas vidas foi o Espírito Santo. Porque com ele a gente tem paz, tem alegria, a gente tem tranquilidade para poder resolver os problemas. Fazer uma aliança com Deus mudou tudo em nossas vidas. Meu nome é Francisco, tenho 37 anos, eu sou empresário, eu fiz uma aliança com Deus. Antes de eu chegar ao congresso, eu era um funcionário, ganhava um salário mínimo. Então, recebi a direção do altar, comecei a colocar em prática e aí fui muito abençoado. Comecei a comprar carro, terreno, casa e tendo uma vida próspera. Só que no meio do caminho, acabei desanimando, adquirindo dívidas de quase 200 mil reais. E fora o que nós já tínhamos perdido, mais ou menos 300 mil. Fiz uma aliança com Deus, conseguimos quitar todas as dívidas, conseguimos nossa empresa, conseguimos comprar 2 carros à vista, conseguimos investir na nossa empresa, mas a minha maior conquista, entre todas elas, é o Espírito Santo. No momento que eu estava no fundo do poço e fiz uma aliança com Deus, tudo mudou. Meu nome é Adriana Sampaio, eu sou administradora de empresas, sou empresária no ramo de energia solar e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Antes de chegar no congresso, a minha vida era totalmente destruída, certo? Eu não tinha visão, eu não tinha direção. Apesar de ter várias formaturas, mesmo assim eu não tinha resultados positivos. Muitas coisas aconteceram em relação às finanças. Eu caí muito no meu padrão de vida, meu carro estava apreendido, eu tinha dívidas, hoje que eu nem lembro mais quanto era, mas a minha realidade, quando eu cheguei no congresso, era que eu não tinha dinheiro físico em espécie para comprar
comprar uma água na porta da catedral. A minha vida, ela não tinha resultados expressivos financeiros. Eu trabalhava muito, trabalhava em outra área, essa que eu não trabalho hoje, e na realidade eu adquiri muitas dívidas, eu não conseguia pagar minhas contas. Meus cartões de crédito eram sempre estourados, nome sujo na praça, e eu não tinha nenhuma noção de como eu poderia sair dessa situação, certo? Pela força do braço, eu não conseguia, entrava ano, saía ano, e eu via cada vez mais a coisa piorando. Eu não tinha realmente nenhum direcionamento de como resolver a minha situação. E aí eu cheguei no congresso, fiz uma aliança com Deus e a minha vida mudou, tudo começou a prosperar. Conquistamos nossos bens, apartamentos, abrimos uma empresa. Essa empresa é uma empresa muito sólida, que ela hoje atende grandes clientes no nosso ramo, no setor que nós trabalhamos, de energia fotovoltaica. E o nosso maior tesouro, a nossa maior conquista foi o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele nos dá o direcionamento, a visão, a certeza de que você sempre vai ter lutas, mas que as vitórias serão certas porque ele está à frente. Meu nome é João Vitor, eu tenho 19 anos e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei na segunda-feira, a minha vida estava totalmente destruída. Eu devia para a agiota, todos os dias o oficial de justiça ia na minha casa para tomar o apartamento, porque a gente estava com parcelas atrasadas. Eu devia para todo mundo, a minha vida estava em um caos, literalmente um caos. Aí a gente começou a fazer a segunda-feira, propósito, vim na fé toda segunda e a nossa vida foi mudando, não foi da noite pro dia, ela foi mudando cada dia, foi mudando alguma coisa e a gente foi pagando as contas, foi arrumando o que tinha para arrumar e hoje, graças a Deus, a nossa vida foi transformada. A gente tem hoje um apartamento quitado, temos 2 carros quitados, eu tenho, graças a Deus, a minha empresa, eu trabalho com estética automotiva e além disso, eu comecei a trabalhar com vendas de veículos, graças a Deus está arrebentando, mas a minha vida mudou graças à aliança que eu tive com Deus, graças ao Espírito Santo, porque se não fosse Deus, com certeza eu estaria no mesmo lugar, da mesma forma ou talvez até pior. Meu nome é Érica, eu tenho 34 anos, sou empresária e eu fiz uma aliança com Deus. Antes da aliança com Deus, eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no congresso. E após a aliança com Deus, Deus me deu sabedoria, direção e visão. Eu montei meu próprio negócio no ano de 2020, eu abri a minha loja no meio da pandemia. E Deus, Ele me sustentou do começo ao fim. Dia após dia, nós fomos trabalhando e eu permaneci. Hoje a minha loja ela tem 9 colaboradoras, todas são CLT. A minha loja é abençoada, vem crescendo a cada dia mais. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa e isso é tudo para honra e glória de Deus, porque eu nunca sonhei com isso e Deus ele me fez chegar aonde eu nem imaginava e foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior.
Então hoje a minha família, a minha casa é abençoada, meus filhos, meu marido. Aonde a gente vai, a gente faz a diferença, mas é porque Deus é com a gente, Deus é comigo. E no momento onde eu estava no fundo do poço, eu firmei uma aliança com Deus e foi aonde tudo mudou. Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Eu quero deixar o nosso SOS para todo o nosso querido estado de Santa Catarina à sua disposição. 048 3216 6162. Você que está sofrendo, você que tem vivido aí dias maus, eu não sei o momento, a situação que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa, a palavra de Deus. Tudo na sua vida, você tem que começar a pensar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você tem se sentido para baixo, desanimado ou desanimada, triste, se você não está conseguindo vencer alguns problemas, algumas situações que vêm surgindo na sua vida, o pacto que essa guerreira do testemunho disse, essa aliança que ela falou no testemunho, é isso. É você começar a se voltar para Deus, é você dar um passo em direção a Ele, ouvir mais a Ele. Você sabe, meu amigo e minha amiga, que tudo de ruim que acontece na nossa vida é porque nós não ouvimos a Deus. Quando nós escutamos Ele, quando nós nos preocupamos qual é a vontade dEle, qual é o desejo dEle, as coisas começam a dar certo. Eu tenho certeza que eu estou falando agora com pai, com mãe. Você tem filho. Quando o seu filho te escuta, você quer o mal ou o bem dele? Olha, pastor Juliano, eu quero o bem do meu filho. Se ele te escutar, não dá certo? Se ele escutar a senhora, as coisas não acontecem? As coisas boas não surgem no caminho dele? Sim, porque você é pai, você é mãe, você quer o melhor para ele. Assim é Deus. Quando nós escutamos Ele, quando nós damos ouvidos à voz dEle, tudo dá certo. Por isso que eu coloco os depoimentos, as histórias. Essas pessoas estavam ouvindo a rádio, assistindo a TV e tomaram a decisão de um dia começar a buscar a Deus. Esse casal que eu vou colocar agora é a prova viva disso. Acompanhe esse depoimento e daqui a pouco eu volto. Eu sou o Daniel Zuc e eu venci no Congresso para o Sucesso. Eu sou Flávia Medeiros e eu venci no Congresso para o Sucesso. Cheguei na Igreja Universal ainda criança, minha mãe é um membro da igreja há muitos anos, eu venho de família muito simples, muito humilde do Nordeste e eu sempre frequentava, mas nunca tinha pegado firme, nunca tinha feito um propósito de entregar minha vida no altar de Deus e em determinado momento da minha vida, onde eu já tinha ali um discernimento, já trabalhava, já atuava como esteticista trabalhando para muitas clínicas de estética como funcionária, trabalhava, eu faturava para essas empresas e nem 10% do que eu faturava para essas empresas era o meu salário. Aí eu vi que eu tinha uma visão e decidi ser uma profissional autônoma. Eu fundei praticamente a minha empresa de atendimento a domicílio, comecei a atender como esteticista e foi onde eu tive uma visão. Nos conhecemos, eu já vinha de relacionamentos muito falidos, já tinha sido casada a primeira vez e eu já estava muito ferida, muito magoada, então eu me dediquei à minha profissão, mas eu sentia falta de ter uma pessoa que pudesse estar comigo, principalmente no altar de Deus. Eu era de outra denominação, também vinha de relacionamentos, mas de relacionamentos também que falidos, né? E ela me apresentou, ela falou, ó, eu sou da Igreja Universal e eu gostaria que você pudesse vir junto comigo, conhecer, frequentar. E eu, de pronto, falei, vamos. Fui com ela, só que ela me apresentou, eu fui um dia, voltei para minha cidade e não parei mais. E eu
trabalhava dando aula, então quer dizer, eu dava aula em universidades, dava aulas em cursos de pós-graduação, pelo Brasil inteiro, viajei a alguns lugares, dei palestras em alguns congressos pelo mundo também, e eu sempre tinha muitas ideias para colocar, sempre tive visões de falar assim, eu quero fazer isso daqui. Eu preciso, se eu fizer desse jeito, eu acho que vai dar certo. Eu já tinha meu mestrado, já estava concluindo o doutorado e mesmo assim não tinha um progresso. Hoje eu sei por que as minhas empresas não saíram do papel. Porque eu usava a força do braço. Então, com certeza, quando eu peguei ali a visão, peguei o conceito de que eu tinha que obedecer, eu tinha que me lançar, ter uma vida com Deus, fazer propósitos. Começaram a surgir oportunidades de trabalho. Principalmente assim, eu falo mais por mim, que era eu dar os cursos, que eu sempre tive esse sonho, sempre gostei de dar aula, era dar os cursos. E eu viajei o Brasil inteiro ministrando os cursos. E esses cursos eram exatamente às segundas-feiras. E aí era o dia do congresso. No meu casamento a gente tinha muitas brigas, a gente tinha discussões, a gente acabava se desentendendo muito frequentemente. Uma das empresas que a gente tinha, essa empresa que estava de vento em popa, em pouquíssimo tempo, ela arruinou e eu tive que fechar. Eu percebi que o que eu tinha conquistado, eu tava perdendo. E mesmo sendo abençoada, eu também esfriei. Então eu deixei de frequentar as reuniões e aí foi assim, de mal a pior. Tudo que eu conquistei, tudo que nós havíamos ali projetado, que estávamos sendo prósperos e abençoados, eu fui vendo perder. Eu fui vendo indo pelo ralo. Tudo que Deus me deu, porque eu falo que Ele é meu sócio, eu estava perdendo mesmo. Perdi muitas coisas, mas eu lembrei desse pacto com a palavra. Então eu me voltei, eu junto com meu esposo, no final do ano, eu acredito que Deus, Ele escolhe e capacita, porque capacidade eu não tive, saí de uma região super simples, venho de família muito simples, não tive grandes estudos, diferente do meu esposo que é um doutor, fez mestrado, doutorado, eu não tive essa oportunidade de grandes estudos, hoje eu corro atrás disso, e uma ideia mudou tudo. Eu pedi uma grande iluminação para Deus, muitos anos atrás, antes de conhecer meu esposo, de ter uma técnica, de ter um método que pudesse revolucionar a minha área e mudar a minha vida. E essa ideia, ela veio, eu lancei uma marca, desenvolvi um tratamento que todos os famosos hoje aqui no Brasil me procuram para ter esse tratamento estético. Já estive pessoalmente no Japão, Inglaterra, Estados Unidos, formando profissionais nessa técnica. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, hoje eu vou para o país que eu desejo, já conhecemos muitas partes do mundo, então tenho a minha casa do jeito que eu sonhei, tenho as minhas empresas também, muito mais do que eu sonhei, Deus me deu, então, ou seja, é uma outra vida. Hoje eu posso estar em diversos países graças à plataforma online, mas eu posso estar em diversos países, sou reconhecido pelo trabalho que eu faço junto com a minha esposa. Nós temos um reconhecimento hoje do trabalho que a gente realiza, então assim, eu sou totalmente, a transformação é difícil até de falar como eu era antes e como eu era depois do congresso, porque assim, a mudança foi 360 graus, foi absurdo a mudança. E vou falar das palavras da Flávia. Não tem doutorado, não tem mestrado que consiga se comparar ao que a gente aprende lá dentro do congresso. Não é mestrado e não é doutorado. Eu já tinha isso antes e não saía do lugar. Hoje eu estou com os cursos online. Um dia de lançamento de um curso online, nós faturamos equivalente a um mês de portas abertas de clínica. Isso porque nós estamos conectados com profissionais do Brasil e mundo afora, e foi aí que nós
nossa plataforma de curso explodiu de acessos e tive uma grande ideia também, que são as mentorias. Hoje mesmo, antes de chegar a equipe de gravação aqui, eu fechei um contrato altíssimo também de mentoria para cuidar, através do meu know-how, de profissionais, ou seja, é só bênção, é só bênção. Segunda-feira, se você não tem a sua aliança, vou pedir até para colocar as imagens, você tem já a aliança do pacto? Traz ela. Nós estamos firmando o nosso pacto todas as segundas-feiras. Você não pegou a sua aliança? Vem pegar. A cada segunda-feira nós estamos determinando. Esse ano de 2023 tem que ser diferente para você. Essa reunião do Congresso, pessoal, essa reunião de segunda-feira é para você, jogador de futebol, que quer que a sua carreira, sabe, dê uma alavancada. Você cantor, você gravou, você não consegue, sabe, desenvolver o seu talento, o seu trabalho. Você é corretor, corretora. Segunda-feira agora nós vamos abençoar todos aqueles que trabalham com a área da beleza. Você tem o seu salão, você montou o seu salão e você quer prosperar. Você tem a sua escola, você ensina pessoas a cortar cabelo, mas você não vê a coisa andar como você gostaria. Meu amigo e minha amiga, arrume tempo segunda-feira. O Brasil para, muita gente no Brasil para segunda-feira reconhecer que precisa buscar a Deus. Essa reunião é feita nos 4 cantos do mundo. É um trabalho só. É o Congresso para o Sucesso. Eu vou colocar um depoimento com a nossa repórter. Eu já volto. Nós hoje vamos conhecer a história do seu José. Ele que passou por vários problemas financeiros, vivia sempre no limite e hoje vai contar o que foi que aconteceu de transformação na vida dele. Por favor, José. Antes de chegar no Congresso, eu vivi uma vida totalmente regrada, né? Não tinha condições para nada. Eu lembro que eu fazia a situação, eu ia no mercado, tinha que marcar para estar fazendo as compras, entendeu? Era uma vida totalmente limitada. Não tinha sucesso nenhum, não tinha aquela visão de crescimento. Eu lembro que a minha esposa, na época, até ela já fazia o Congresso e eu lutando com a força do meu braço para tentar conseguir as coisas, né? Mas eu via que eu cheguei no meu limite, que sem Deus a gente não consegue nada, né? Então, ela fez uma corrente na igreja de segunda-feira para que a minha visão se abrisse. E nisso acarretou vários problemas. A gente com criança pequena, uma situação muito difícil, não tinha condições para nada, muito difícil mesmo. Algumas pessoas até nos ajudaram aqui para a questão de compras para a nossa casa, uma situação muito humilhante. E eu com aquele pensamento, meu serviço é garantido, não vou sair porque lá nós temos o nosso salário garantido. Então, essa foi a minha situação antes de chegar no Congresso. Não tinha condições para nada. Uma vida realmente muito limitada, muito limitada. O que foi que o Congresso proporcionou na sua vida? Primeiramente, mudou a minha vida por dentro, né? Comecei a buscar, de fato e de verdade, a renovação por dentro de mim, o Espírito Santo. E depois veio a maior vitória minha é o Espírito Santo hoje. Porém, devido a isso, Deus começou a dar direção, dar sabedoria. Eu saí do trabalho lá, fiz o curso da corretagem, né? Hoje eu sou corretor formado, eu junto com a minha esposa, temos o nosso escritório com CNPJ e temos outros investimentos também. Temos o nosso empreendimento, que nós conseguimos comprar uma área de terra, conseguimos fazer um loteamento e graças a Deus a nossa vida hoje a gente escolhe aonde a gente quer almoçar. Antes não tinha condições nem para comprar comida, hoje a gente escolhe os restaurantes para que a gente venha almoçar com a nossa família, entendeu? Então hoje a gente vive uma vida confortável. Parabéns, seu José, mais sucesso ainda nos seus empreendimentos. É isso mesmo, essa foi mais uma história de sucesso através do pacto estabelecido com Deus. Agora com o senhor nos estúdios. Que Deus abençoe a vida do seu José e que Deus abençoe a vida de todos aqueles que todas as segundas-feiras encaram o trânsito, as dificuldades. Segunda-feira passada agora parou Florianópolis, mas pessoas conseguiram chegar aqui, manter o seu pacto com Deus, orar, falar com Ele, determinar, pedir a bênção dEle para a semana. Levanta a sua cabeça
Eu te aguardo aqui segunda-feira para começar essa reviravolta na sua vida financeira. E hoje nós estamos de plantão. Hoje, sexta-feira, estamos de plantão aqui. Você precisou, você necessita de ajuda? Vem, está eu e toda a equipe de fé, vamos estar junto com o Bispo Jean, na principal reunião às 19 horas. Você vai passar pelo caminho abençoado. Eu te aguardo, meu amigo. Vamos vencer através da fé. Deus te abençoe.